Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje eu quero te mostrar alguns detalhes aqui que são bem massa aqui dentro do React, que é a parte de callback handlers. Eu não sei se você é iniciante ou se você já tem algum conhecimento ali do React ou se você já é avançado, mas com certeza isso é um conceito importante para todos, desde o iniciante até o mais avançado ali. E vejo que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade, né, em questão relacionado a props, né? Aqui dentro do React, né, a gente sabe que o fluxo ele vem do pai para o filho, né? Então vem de cima para baixo. Então, se a gente for pensar em forma assim de visual, né? Então seria um componente A aqui, que seria o pai, e ele no caso aqui ele tem dois filhos. E aí a gente comunica o componente pai com o componente filho via props, né? Isso aqui é o padrão desde quando a gente começa a estudar React ali, né? É um dos três conceitos básicos aqui do React, né? São as props. Só que o que acontece quando eu preciso comunicar o componente filho para o componente pai? Ou seja, a seta aqui ela não vai descer, ela vai subir, ela vai voltar. Como é que eu faço isso? Como é que eu comunico alguma alteração no componente filho, comunico isso lá no componente pai, que está acima dele, está na árvore de elementos, né, na hierarquia. Existem algumas formas, né, da gente fazer isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma delas, que é a mais simples, só que eu vejo que tem muita gente que ainda não sabe, que ainda não entende como funciona, né? Então a gente vai ver isso aqui na prática, né? E para isso, né, para economizar um pouco de tempo, então eu já fiz aqui uma página, né, bem simples aqui de search. E basicamente ela tem aqui né, aqui eu estou usando o Next, né? Então estou dentro da pasta Page, Search ali. Então aqui eu tenho meu template, que basicamente ele tem algumas funções aqui que a gente já vai ver, como que eu implementei isso daqui, e algumas melhorias também que eu vou deixar aí como sugestão para vocês fazerem. Que é o seguinte, esse componente template, né, ele é um componente, então a gente poderia até mudar o nome aqui para ficar mais fácil. Então aqui, ó, aqui seria o search template, certo? Esse carinha aqui, ó, seria o meu search, componente search, que é o input lá de texto, componente search. E o outro aqui seria o componente de list, beleza? Então aqui também vai ser o componente de list. Show! Então eu já tenho as props aqui. O componente de list, por exemplo, ele recebe a prop data. Então eu vou passar a data para cá para ficar mais fácil. Data. O meu search, ele recebe duas props. E aí que mora o detalhe que eu queria comentar com vocês. Ele recebe uma propriedade que chama value e uma propriedade que chama onSearch, certo? Então eu vou passar aqui, ó, value. Essa value, né, basicamente, como o meu estado está aqui em cima, então aqui, por exemplo, eu posso, deixa eu ver, vou colocar aqui, ó, o state aqui de value, vou colocar state de search, ele está aqui dentro, né, do meu template, certo? Aí, beleza. Então ele está aqui dentro do meu template. Então ele está aqui. Então ele não está dentro do meu search, né? Ele está em cima. A gente poderia fazer ele dentro ali na parte de baixo? Poderia, só que nesse caso aqui, pela forma que eu montei aqui, que é o que eu quero passar para você nesse vídeo, não seria tão interessante, né? Então tem esse conceito de lift up state, né? Que é você que o estado, provavelmente esse estado de search, ele ficaria aqui a princípio, né? Então, só que aí como você vai acabar necessitando dele na parte de cima também, no componente pai, então o que você faz? Você sobe ele, então você faz um lift up, né? Tem um vídeo dedicado para isso aqui no canal, dá uma olhadinha lá. Vou deixar o card passando aí no canto aí, e aí depois você dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender mais esse conceito de lift up state, beleza? Mas, então meu state está aqui, né, no componente pai. E aí, o que eu posso fazer aqui nesse caso, né? O que eu estou fazendo, na verdade? Estou fazendo o seguinte. Se eu abrir meu componente search, ele basicamente é um input, né? Que recebe a value ali, a própria value, né? Que é um string, e essa própria onSearch, que ela é uma função, certo? Esse carinha aqui que é o meu famoso callback handler. Então, ela é a função de callback que esse componente ele recebe. O que é uma função de callback?
perceba, eu tô aqui no meu componente template, certo? Aqui em cima, template, search template. E aí o que acontece? Eu tenho uma função que vive aqui dentro desse componente template, ou seja, vive aqui no Py. E daí eu pego essa função e envio via props para o meu componente filho. Só que o meu componente filho, ele vai fazer alterações via essa função de callback. E aí o que vai acontecer? Ela vai devolver via props, porque a função ela vive aqui em cima, ela tá aqui no meu componente Py e não no meu componente filho. Então a alteração que ele está fazendo aqui está refletindo lá em cima, certo? Então essa é uma forma que a gente tem, né? Uma forma bem comum e simples que a gente tem de comunicar um componente filho com um componente Py, beleza? Galera, se esse vídeo está te ajudando até aqui, né, eu peço que você se inscreva no canal, né, deixa o seu like, seu comentário aí, isso ajuda demais o crescimento aqui do canal e eu continuar trazendo vídeos aqui de React, TypeScript, de Next, de boas práticas, de front-end geral, de testes, tem muito conteúdo sobre testes aqui no canal. Então, se você está gostando do conteúdo, né, compartilha aí, né, com a galera aí que ajuda demais aqui o crescimento do canal, beleza? Valeu demais. Bom, voltando aqui, o que acontece? Aqui dentro do meu handler, né, que é o handle search, que é o que eu estou enviando via props aqui, o que eu faço? Basicamente altero o estado. Então, à medida que o usuário ele digita alguma coisa lá no meu componente de search, então à medida que ele digita algo aqui no onChange, né, então cada vez que ele digita algo aqui, é setado no estado que está aqui no Py, e aí esse estado aqui ele é devolvido para o meu componente. Então ele está, seriam duas setas aqui, ó, certo? E aqui vai ser verde, e aqui vai ser o meu onSearch. Entendeu? Então, via o componente aqui via a função de callback, né, dessa forma a gente consegue se comunicar do componente filho para o componente Py, certo? Então a comunicação ela tá voltando aqui, né? Se a gente for olhar via hierarquia, né, ela tá voltando. E aí eu quero te mostrar algumas sacadas aqui, né, que são bem interessantes. Que é o seguinte, primeira coisa, eu criei um hook, né, para fazer a parte de requisição à API, tá? Isso aqui tá vindo via API. Então aqui, né, deixa eu te mostrar logo, né? Então, por exemplo, se eu digitar aqui Miquel, ele já filtra. Então, Lois ali embaixo, ele já filtra. E por aí vai, né? Então, de qualquer forma que a gente digitar aqui, se for minúsculo também, ele funciona. Aí, na sacada simples, né? A primeira sacada aqui é você fazer o to lowercase, né? Para poder fazer a verificação. Então aí tanto faz se você digitar maiúsculo, minúsculo, ou uma letra maiúscula ou não. Então a gente já faz essa verificação aqui. E aí se incluir alguma coisa aqui do meu search, né? Então eu já filtro e aí eu exibo aqui para minha lista, né? Minha listagem aí também é bem simples. Então basicamente é uma UL que faz um map aqui no data, né? E retorna para cada data, para cada pessoa, né? Um LI aqui, certo? Então bem simples. Outro detalhe aqui importante, por exemplo, essas funções aqui, ó, como eu tenho um hook custom, eu poderia fazer o quê? Aqui é meu hook custom, né? Então eu poderia fazer o quê? Eu poderia vir aqui, ó, remover esse cara e aqui jogar pra cá. Poderia também, poderia remover esses caras aqui e jogar pra cá. O que mais? Aqui, esse data filter também. Então deixar tudo aqui dentro, certo? E aí o meu people aqui agora, por exemplo, ele pode ser o meu data filter, certo? Aqui eu vou importar aqui do React. Essa função handle aqui eu também preciso dela ali embaixo. Então, basicamente é isso. E aqui agora, né, eu vou importar o que eu preciso, né? Preciso do, tem um search também. Então tem meu search aqui também, então vou puxar aqui search e handle. E aqui o data filter agora vai ser o people. Show? Então se eu der um F5 aqui, não tá rodando, aí fica difícil, né? Então beleza, se eu der um F5 aqui já funciona, né? E aí, então funciona da mesma forma, só que agora como ficou mais simples. Então
basicamente o meu componente, né, ele retorna. Se você acompanha os vídeos aqui no canal, você sabe que eu bato bastante nessa tecla, né, de que é muito importante a gente, na parte do componente em si, deixar a responsabilidade dele apenas de renderizar a view, a parte aqui que o usuário vai ver, certo? Toda a parte de lógica, cara, extrai num custom hook, né? Fica muito mais simples, até quando você for testar, né? E etc. Que tem vídeos aqui no canal também, então vou deixar também um card passando aí agora sobre testes de custom hooks, de componentes assíncronos e etc. E aqui, né? Então aqui toda a lógica tá aqui. Então aqui você pode ver que o meu componente, que esse hook aqui, por exemplo, ele é .ts, né? Nem TSX, porque eu não retorno nada de HTML aqui dentro, certo? Eu não retorno nada de JSX aqui dentro, certo? Então, então toda a parte de lógica tá aqui dentro, então meus estados, minhas funções, né? Meu use effect aqui para fazer o fetch, etc. Tá tudo dentro do meu custom hook, né? E aqui agora fica bem mais simples, né? Então tem uma linha aqui só de importação, só importo, né? E aí já volta a funcionar do jeito que a gente tinha anteriormente. Beleza? Galera, o vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Tiver sugestão também, também deixe nos comentários. Se puder compartilhar o vídeo, como eu comentei antes, compartilhe, que isso ajuda demais o trabalho que eu venho fazendo aqui no canal, né? Deixe seu like e valeu, galera. E até a próxima. Back from the dead. Back from the dead.